atriz global, não é, que o filho foi dado como desaparecido e, na sequência, dado como morto. E isso vem provocando uma série de desdobramentos que atingem a família como um todo, né? Como um todo. Então, daqui a pouquinho, o Alessandro Lobianco, ele vem direto do Rio de Janeiro, vai falar pra gente quem é essa atriz global, porque, né, como que esse filho foi dado como desaparecido, dado como morto. Será que se não colocar e jogar essa notícia para a mídia, esse filho não aparece? Porque ele era presente e ele chegou a dar muitas entrevistas. Como é que, de repente, alguém some assim, some no ar, pode ser dado como morto e inclusive, a justiça entrar nessa história e resolver fazer até uma partilha de bens? Como é que pode uma coisa dessas, não é? Essa história está intrigando muita gente, essa história é alvo de uma investigação por parte do Alessandro Lobianco, investigação jornalística, não tem nada a ver com investigação policial, aquela coisa de conversar com as pessoas, tentar encaixar as peças no tabuleiro, não é? Entender o que possa ter acontecido, falar dessa atriz global, até onde, não é? Essa mãe influenciou um filho nessa vida, como é o relacionamento desses dois, ou como foi durante muitos anos o relacionamento desses dois, para que de repente as coisas pudessem ter chegado a esse ponto em que elas chegaram. Então é uma coisa que realmente vai mexer muito com o coração dos fãs dessa estrela e mexe muito também com todo mundo, porque é um caso recheado de pontos de interrogação, e o que a gente mais quer é que as coisas sejam resolvidas e bem resolvidas, e que o público que sempre acompanhou e sempre prestigiou o trabalho dessa grande estrela, estrela de primeiro time da Rede Globo de televisão, possam, não é, saber do desfecho dessa história, que possa de fato ter um desfecho essa história. Por isso eu particularmente, isso é uma opinião só minha, eu acredito muito que esse caso vindo à tona, como vai vir hoje aqui através do nosso programa, a gente possa ter notícia sim desse rapaz, a gente possa sim localizá-lo e quem sabe Deus, não é, convida, porque essa história desaparece, depois é dado como morto, que procuraram, nunca acharam. Peraí, gente, né? Vamos jogar de novo aí, vamos fazer com que o máximo de pessoas tome conhecimento dessa história, para que, de repente, quem sabe, milagres acontecem. Às vezes muita gente é dada como desaparecida, depois é dada como morta, mas está aí pelo mundo e acaba aparecendo e acaba solucionando uma série de coisas que ficaram pendentes na vida. Esse pode ser o caso sim, né? Por isso que eu achei que seria legal. A nossa direção aprovou que o Alessandro Lobianco levantasse essa história e a gente pudesse jogar no ar para vocês. Quem sabe a gente acaba ajudando, acaba trazendo de volta uma pessoa, ou pelo menos sabendo do paradeiro dela, né? E a família possa, enfim, ter uma solução para esse ponto de interrogação gigante que já está levando a uma situação radical aí, envolvendo até a justiça. Então é importante que isso de fato seja esclarecido, que todo mundo tome conhecimento de todos os detalhes e que, se esse rapaz estiver por aí, Deus queira, não sei porquê, boto fé que isso aconteça, ele possa aparecer e explicar também para a gente por que esse sumiço, não é? Porque esse desaparecimento, assim, sem mais, sem menos, as pessoas não ouviram mais falar dele, nunca mais deu nenhuma entrevista, sumiu no mundo, desapareceu e de repente as coisas tomaram o rumo que tomaram. Né? Foi o relacionamento com a mãe, é isso que deixou nele algum tipo de trauma, algum tipo de tristeza absurda, que ele não conseguiu lidar com essa situação e resolveu sumir de circulação. Né? Sumir de circulação é muito diferente de repente ninguém mais saber o paradeiro porque ele teria morrido.
Não é a esse ponto que a gente quer chegar de maneira nenhuma. O que a gente quer é uma resposta. E se Deus quiser, como eu falei na abertura do nosso programa, uma resposta muito positiva. A gente vai ouvir daqui a pouco também a opinião do Vladimir, a opinião do Tiago, a opinião do Felipe, não é? Porque eles também vão tomar conhecimento desse caso agora. Com a explanação, com a explicação que o Alessandro Lobianco vai dar para a gente, como ele vai contar tudo isso em todos os detalhes. Então aí vai ser melhor até para a gente poder se posicionar e levar, quem sabe, um choque de realidade com essa história toda, porque o tempo passa e você acha que as coisas já ficaram lá no passado, já foram resolvidas, ou então aquele velho ditado, o que não tem remédio, o remediado está, vida que segue, aquelas coisas que a gente sempre fala, que servem como um consolo e também como uma alavanca, para que a gente vá em frente mesmo e não fique parado, estacionado na vida. É proibido, né? Parar na vida, como a gente sempre fala também. Então, vamos esperar direitinho essa explicação, vocês vão saber quem é essa estrela global, não é? Quem é esse filho que tanta gente acompanhou o crescimento dele, a história dele, e de repente, olha aí, a estrela global com a Hebe Camargo, que gostava demais dela, aliás, o Brasil inteiro gostava demais dela, acompanhou toda a história dessa grande estrela e, de repente, né, acontece uma coisa dessas com o filho e as respostas não vêm. E não vêm há tanto tempo, há tantos anos, que a justiça se pronunciou, a justiça deu o rapaz como morto, né? Vamos então começar a puxar o fio dessa meada, ver se a gente chega em algum lugar em que alguém não tenha conseguido chegar ainda e se consiga uma resposta sobre isso. Então eu vou chamar direto do Rio de Janeiro o nosso repórter Alessandro Lobianco, que vai começar a contar essa história pra gente. Boa tarde, viu, Alessandro? Essa tarefa não é muito fácil não, né? Aliás, não é nada fácil. É verdade, Sônia. Boa tarde a você, boa tarde a todos os meus colegas aí da bancada, todos que nos assistem. Uma história super intrigante para a justiça, Sônia, e que a justiça tentou esgotar todas as formas possíveis de diligências para saber se esse rapaz poderia ser encontrado vivo e o caso fosse solucionado de uma forma mais amena e na base do diálogo. Mas o caso é tão intrigante, Sônia, e tantas coisas foram tentadas por parte da justiça, que isso arrastou o processo 19 anos, Sônia. Demorou 19 anos, gente. 19 anos para ter uma solução e, como você falou, é bom reforçar, houve uma discussão até muito grande entre eu e as pessoas que eu conversei antes de levar essa pauta para vocês, até no sentido que é realmente o que você falou. Alguém olhando essa matéria, de repente, esse rapaz de fato pode aparecer, e isso não é uma hipótese descartada. Não é, E o que é muito importante também para essa família, Sônia, caso de fato ele esteja morto, né, ele tenha acontecido algo trágico, ele tenha vindo a falecer, que alguma terceira pessoa que saiba e tenha essa confirmação, tenha esses detalhes, procure, né, ou a justiça ou a família, para que possa dar também uma tranquilidade, né, porque é muito ruim a gente saber que alguém está sendo dado como morto, porque não há respostas, não há nenhum indício de onde essa pessoa esteja, mas também não há nenhuma confirmação concreta sobre esse falecimento. Então é uma agonia que já se arrasta há 19 anos. Como você falou, a justiça tem que andar, né? Ela não pode parar e esperar. Então é realmente uma artista, Sônia, que foi muito famosa, fez muito sucesso e envolve uma partilha de bens, né? Uma herança deixada aí, que foi esse próprio filho que entrou na justiça para ser o inventariante. Sim. E um detalhe curioso, Sônia, quando ele entra na justiça para ser o inventariante desses bens, ele tem até um conflito ali judicial, porque o que se ventilava na época é que ele foi adotado, mas ainda
adotado, mas não sabia se era aquela adoção de consideração, né, que pegou para criar sem ter os documentos e tal. Então isso deu um entrave na época que ele pediu para ser o inventariante, mas foi legal, foi tudo documentado, a adoção foi via judicial, então foi uma coisa fácil incluí-lo como o inventariante. Mas uma surpresa, Sônia, logo após a justiça aceitá-lo como inventariante e iniciar o diálogo da partilha, essa pessoa vendeu a casa da mãe de uma forma ilegal, sem inventário, com parte do dinheiro. Isso é o que a justiça conseguiu apurar até hoje. Essa pessoa comprou uma casa numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, uma comunidade violenta, com histórico de violência, com histórico de tráfico. E logo depois que essa pessoa mudou para lá, nunca mais foi dado qualquer notícia acerca dessa pessoa, desse filho. Então, o que acontece? Por que ele foi reconhecido, Sônia, como morto? Porque, paralelamente a esse processo da partilha, esse filho dessa grande artista, ele tinha 2 filhos. Essa grande artista tinha 2 netos. E a mãe dessas crianças se desesperou também com o sumiço desse pai, e numa vara da infância e juventude, entrou dando ciência que o pai estava desaparecido e pediu ali um processo de pensão. Então correram 2 processos paralelos tentando achar esse rapaz. E a vara da infância e juventude também, depois de anos, conseguiu ter um parecer com base em todas as pessoas que eles conversaram, mas que não é uma coisa conclusiva, concreta, como a gente falou, mas ter um parecer de que essa pessoa não tem mais diligências a ser feita para que essa pessoa apareça. Tudo já foi feito. E como o processo de paternidade, pensão, é uma coisa que tem que andar mais rápido para não prejudicar os filhos, ele foi dado como morto. Essa vara informou para outra da partilha, olha, o nosso processo foi encerrado dando ele como morto. E isso foi numa época em que essa outra vara ali de partilha já estava completando 5 anos ininterruptos de busca sem nenhum sucesso. Então o juiz dessa vara da partilha entendeu o seguinte: mediante a informação que tivemos da outra comarca de que ele está morto, mediante todas as diligências que nós já tentamos, nós vamos reconhecer esses 2 netos como herdeiros legítimos. Mas uma herdeiros coisa boa. Do quê? Desculpa, Sônia. Herdeiros do quê, se ele vendeu a casa? Herdeiros de todos os bens que ela construiu ao longo da carreira dela. Porque agora que esses netos foram reconhecidos, que vai ser feito agora de fato, sabendo quem é o inventariante legal, uma arrecadação de bens dessa pessoa. Agora sim que vai ser começado a arrecadar conta bancária, tudo que está no Banco Central, tudo que possa ter atrelado. Isso não foi feito até hoje, porque há 19 anos que a Justiça busca saber o inventariante legal para reportar todos esses dados para o inventariante. Como não tinha inventariante, a Justiça não começou a gastar diligências e toda esse processual em face disso. Agora isso vai começar a ser feito. O que se sabe até agora, Sônia, é que de antemão a Justiça, como já teve conhecimento que essa casa foi vendida de forma ilegal por esse filho, a Justiça já conseguiu recuperar essa casa. Essa casa agora já vai para esses netos, mas agora vai ser iniciado um trabalho mesmo de arrecadação total de bens e patrimônios dessa artista, porque ela teve um tamanho muito grande nos anos 70 e 80 dentro da televisão, dentro da Rede Globo. Então a Justiça entende que deve haver sim um patrimônio que vai começar arrecadado agora, né? Uma grande preocupação é: será que esse filho está vivo e ele tinha conhecimento desse patrimônio e de alguma forma teve acesso e por isso desapareceu? Sim. Um indício que a Justiça teve, Sônia, é que tratava-se ali na época que ele pediu o inventário de uma pessoa que estava tendo sérios problemas com dependência química, com drogas. Nisso. E esse é um elemento importante para a Justiça poder desconfiar que tudo leva a crer que, de fato, ele possa ser dado como morto, porque são 5 anos, Sônia, sem notícia alguma. Na verdade, 5 anos de diligências, porque que a família tenta localizar
já estamos indo para 19 anos. Então é um tempo que realmente a justiça entende como confortável para dar essa pessoa aí como falecida, Sônia. Certo. Deixa eu ouvir um pouquinho aqui a opinião dos nossos convidados, antes da gente revelar o nome dessa atriz, do filho dela. Ela tinha um grande amor por esse rapaz. E, sei lá, depois dessa história, você fica pensando, se ele vendeu uma casa ilegalmente, que agora já está recuperado, né, para os filhos dele, para os netos da atriz, talvez seja aquela coisa de sumir no mundo para não ter que prestar contas à polícia mesmo, não ter que se acertar com a justiça. Realmente, eu lembro de históricos de droga, de dependência química, isso talvez possa ter levado a um fim violento, a gente não sabe, essas dívidas com traficantes, ele tinha mudado para um local de muita violência também, isso já é informação da polícia, pode ter sido determinante para uma perda de vida mesmo, mas ainda acredito que ele possa de fato estar vivo. E agora que a história vai tomar uma outra dimensão, quem sabe ele até possa repensar, se estiver vivo, resolver aparecer e, né, se mostrar para os filhos, acertar a sua vida aí, as contas com a justiça, se tiver que fazer isso, botar tudo nos eixos. Mas isso é só minha opinião, é só achismo. Boa tarde, Boa tarde, Sônia Abrão, tudo bem? Uhum. Olha, se for realmente quem eu estou pensando, há uma morosidade aí em todo esse processo, já vem de alguns anos essa história, tem essa questão da adoção e, querendo ou não, se a pessoa acaba se desfazendo de um bem que está num processo de inventário, é um crime. Vai ver se não se desfez dos outros. E se Esse for é o um grande caso problema. clássico de dependência de drogas, você vende até sua alma, você vai vendendo tudo que você tem. Talvez tenham sabido só da casa. E agora que vão mexer no patrimônio da atriz, que eu me lembro não estava muito mais em boas condições financeiras, acabam descobrindo que não existe esse patrimônio. E o pouco que né? tem pode ter sumido. Pode ter sido vendido Tem também, multa, né? vai muito dinheiro em todo esse Sim, processo, tem a sim. questão judicial, enfim, vai dar pano para manga essa história. Uma questão importante de ressaltar é que isso foi levantado no processo, Sim. que talvez essa atriz ali no final, ali, ela não estivesse em boas condições financeiras. Mas o grande problema é que esse filho, ele detinha todo o patrimônio intelectual dela até então. Então, nenhum dinheiro pôde ser feito depois com o intelectual dessa pessoa, porque esse filho também desapareceu, né? Entendi. Que coisa, né? Tiago Rocha. Olha, se os colegas escritores tiverem 100 ideias, né? Porque hoje a gente vê muita... Olha, esse é um longa-metragem, isso é uma novela que dura um ano. A própria história dela né? é uma novela, né? Então, assim, quanta coisa vai acontecendo, a gente sabe o quão difícil é você vender uma casa, vender um carro, você tem que... Passa no cartório, passa aqui, passa lá. Como é que conseguiram fazer tudo isso? Exatamente. Né? Como é que conseguiram juntar todas essas histórias? Porque assim, passou, né? Alguém comeu bola no meio do caminho. Porque se não podia, como é que fez, efetuou? né? Como é que fez? Então, assim, eu tô doido para saber. Eu não tenho ideias. Nessa foto aí, é que depois vocês falaram que já é uma mulher que já faleceu, uma atriz que já faleceu. Sim. Eu falaria Cristiana Oliveira. A Se eu- Cristiana Oliveira tá viva. Não, eu sei foto, disso. pela foto, né? Que susto. Não, mas naquela foto, entendi o que pelo você falou. vulto, eu falei assim, gente, será que tem alguma Será coisa que a acontecendo Cristiana com a Essa Cristiana lembra, Oliveira? Não, graças a Deus, não. Mas né? graças a Deus não é a Cristiana Oliveira. Não é. Felipe Campos. Boa tarde, Sônia. Boa querido. tarde para vocês. Eu não tenho a mínima ideia quem seja. Tá. A mínima ideia. E assim, eu acho que essas histórias, elas acontecem em todas as famílias. Toma uma notoriedade maior, óbvio, porque se tornam artistas e isso acaba vindo a público, né? Mas eu acho que, eu não sei exatamente quem é, mas nós sabemos que droga é um assunto complicado. Você acredita Né? nesse caminho para essa Eu história? eu acredito porque pelo que o Alessandro contou, todas essas escapatórias, essas escapulidas, vamos dizer, isso tem muita questão, assim, parece
ou algum vício, entendeu? Pode ser isso, pode ir para o alcoolismo, pode ir para a droga, enfim, mas isso tem... Algum tipo de dependência explicaria uma situação absolutamente resolvida aos olhos da justiça, mas não aos olhos, né, de quem acompanha essa história, porque o E dá-se jeito em tudo hoje em dia. Exatamente. Mesmo que seja algo que seja patrimônio de alguém que não está mais aqui, as pessoas conseguem, de uma maneira ou de outra, driblar aí, os meios legais para favorecimento próprio. Agora, o que me chamou a atenção foi a história de dado como morto. Justamente porque a polícia fez 5 anos de diligências, o Alessandro pode repetir esse trecho da história, e nada, nenhuma pista. Não consegue localizar. Na verdade, Sônia, é quase 10 anos de diligência e 5 anos de uma comarca. E aí uma outra comarca ficou aguardando o trabalho que uma já tinha iniciado, quando viu que não estava dando resultado, iniciaram. Então foi um longo tempo de diligências, e a conclusão mesmo, Sônia, depois dessas diligências, ficou 2 correntes ali entre a justiça e os policiais envolvidos aí nessas diligências que eu conversei. Uma, ele tinha problemas com drogas sérios, então isso pode suscitar que talvez... tinha dívidas, né, em relação a isso, e também isso tudo acontece num momento em que a mãe pedia pensão, pedia regularização desses filhos, então há uma corrente que acha que, olha, ele pode ter vendido a casa para se livrar disso tudo, pagou a dívida, ficou com parte do dinheiro, e para não ver filho, sumiu, desapareceu. Agora, tem uma corrente também, que é principalmente na Polícia Civil, que não descarta o fato, né, de depois dele ter se mudado aí para essa comunidade, como ele já enfrentava problemas aí com drogas, que isso possa ter acontecido uma coisa mais séria mesmo, né? Então tem essas 2 correntes. O que a gente espera mesmo, e é o que você reforçou na abertura, é que essa matéria talvez possa fazer com que alguém que saiba, ou o próprio, apareça e dê uma luz melhor, né, sobre o que possa ter ocorrido. É verdade, porque acontece esses tipos de casos com toda certeza. A gente tem até hoje não resolvido o caso da Priscila Belfort, Patrícia, né? Priscila Belfort. Então, a irmã do Vitor Belfort, que é Priscila mesmo, né? Que até hoje não se sabe. A menina desapareceu no mapa, já se fala mesmo em assassinato, mas nunca houve uma coisa concreta, nenhuma coisa oficial. Prova concreta indicando nada, né? Nada. Eu ia fazer simplesmente uma pergunta sumiu, nenhuma pista, nada. Porque eu iria da forma mais simplista. Não tem atestado de óbito? Aí você já deu esse exemplo? Não tem. Entendeu? Porque assim, a forma mais simplista procura o atestado de óbito. Tudo foi feito, né? Tudo foi feito. Até escavações, terrenos apontados, áreas vasculhadas, nada. Agora, no caso dessa atriz, se for essa daqui... feitas com pessoas ali dessa comunidade que também não se sabe se elas não falam nada porque realmente tem medo de falar algo, porque realmente não se sabe mesmo. Mas o que se entende é que a casa dessa pessoa estava lá e que ele não levou nada também. E é isso que intriga, né, a justiça. Porque se ele tivesse desaparecido levando os bens, não tem roupa, levou objetos, né, talvez ele realmente foi para algum local. Mas tudo estava lá, né? Então é uma coisa que intrigou muito. Há 19 anos isso intriga a justiça. E é como você falou, Sônia, a justiça não pode parar, né? Isso tem que andar. Exatamente. Então o juiz até ressalta nessa decisão que ele deixa bem explícito, dada as notícias, né, dada a informação que chega ao juízo de que ele estaria morto e dado a 5 anos de diligências esgotadas, defiro o reconhecimento para os netos do inventário. Certo, quer dizer, os netos da atriz, nesse sentido, estão amparados. Vai haver um inventário. Agora, resta saber se existe um patrimônio para ser dividido entre os 2 filhos, né, do rapaz que desapareceu, que era o filho. Se não tiver, seria só a casa que eles conseguiram aí, graças a Deus, recuperar. De volta, já alguma coisa. Pela dimensão da atriz, há uma expectativa grande que haja algum patrimônio aí, né? Porque realmente contas bancárias, isso tudo ainda não foi vasculhado de uma forma mais profunda. Isso vai ser feito agora, já que se sabe quem é o inventariante e a quem isso deve ser reportado. Ela deve ser muito famosa, porque só senta no sofá da Hebe Camargo uma pessoa que é
muito famosa. Verdade. E acabou de passar ali do lado uma foto dessa Dela atriz com com a Hebe Camargo. É verdade mesmo. Até hoje as pessoas procuram sobre, se for essa atriz, nas redes sociais. É verdade, assim... Desperta interesse. E faz fim de tempo que ela vida faleceu? Muito triste, um fim de vida muito triste, um fim de vida muito sofrido, por isso que eu não acredito, gente, olha, que ela tenha patrimônio. deixado um Faz tempo que ela patrimônio faleceu? ou uma 19 coisa anos. representativa, 19, né? 19 anos, né? Ou 20 anos, uma coisa assim. Nossa, bastante A 19 que ele sumiu. Porque eu me lembro que logo depois da morte dela, ele ainda veio a público, ele deu uma série de entrevistas, ele não se conformava com a morte da mãe, e ele falou muita coisa naquela época, por isso que, né, você estranha uma coisa dessa, ele estava muito ativo. Ela tinha um histórico de dependência de drogas, sim. Ela tinha. De repente, você convive com alguém assim, acaba tomando o mesmo caminho. A gente nunca sabe. Ela só tinha esse filho. Na verdade, ela só tinha esse filho. Ela só tinha esse filho. E era da Globo? Era da Globo. E ela Era faleceu da do Globo. quê, Sônia? Então, daqui a pouquinho nós Ela- vamos ela- saber. Posso falar? Pode? O motivo do falecimento é uma pista boa. Ela faleceu em maio do ano 2000 de um câncer, 2000. mas sabia-se também que ela era portadora de uma doença mais grave, né? Ela que possa foi- também ter complicado ali a situação do tumor. Exatamente, porque ela foi a primeira mulher com diagnóstico de AIDS no Brasil. Ah, já sei quem é. Ela foi a primeira mulher com esse diagnóstico. Então, pode falar quem é. É a querida e saudosa Sandra Brea. A Sandra Daí, Brea. a Sandra Depois de Brea. 19 anos, chega uma resolução aí pro inventário da Sandra. Essa é uma Tão decisão linda, né? recente, já Muito saiu linda. esse ano, né? Então agora as coisas vão começar a caminhar aí para essa família que há 19 anos aí luta por uma solução judicial para esse caso. A gente entende que foi uma morosidade muito grande da justiça, mas é porque realmente depois que a justiça dá uma pessoa como morta e essa pessoa aparece, há todo um transtorno judicial. Então, pelas pessoas que eu conversei, a justiça preferiu ser bem cautelosa com isso. E agora fica uma ressalta, né? A justiça fala, né? Claro que a gente quer que ele apareça vivo, que esses filhos possam ter de volta esse pai, mas uma coisa é fato também, ele vai precisar se explicar, né, judicialmente, porque por esse sumiço, tudo. Então é o que as pessoas ressaltam, por mais que ele não apareça, é que qualquer pessoa que tenha convivido com ele ou saiba Possa dar onde ele qualquer estiver, informação. que dê informação, que fale, porque no final vai ficar tudo bem, né? No final ninguém vai ser preso, no final vai ficar tudo bem, né? O que as pessoas querem é só saber a verdade mesmo, e por isso foi levado em consideração a importância que a nossa matéria teria aí a nível nacional de poder ajudar nesse sentido a desmistificar mesmo as respostas que nem a justiça está encontrando até hoje junto à Polícia Civil, Sônia. Tá faltando a gente dar o nome dele, né? É o Alexandre, o Alexandre Brea. Brito. Brito, isso, Alexandre Brea Brito. Ele está realmente desaparecido há muito tempo e como no caso da Priscila Belfort, que você citou, Sônia, não há nenhuma pista, né? As únicas pistas que tem é que ele vendeu a casa e se mudou para essa comunidade. A partir daí, não teve mais informação sobre ele. Vocês mostraram um despacho, é isso? O que é esse documento que vocês jogaram aí na tela? Pode falar, Alessandro. Esse documento, Sônia, é o despachozinho do juiz falando, né, que foi informado pela outra comarca de infância e juventude que ele estaria morto por todas as diligências que já foram feitas lá, que batem também com as diligências deles, e que reconhece então aí os netos, né, como herdeiros aí dessa partilha, né, como inventariantes aí, para que isso possa ser solucionado, pelo menos no que compete aos bens e ao direito de propriedade intelectual da Sandra. É verdade. E só uma coisa também, porque tem gente que fica tão encrencado, mas tão encrencado na vida, que resolve sumir no mundo mesmo, rompe com tudo, com toda uma existência e recomeça em algum lugar e não quer mais contato, não quer mais saber de laço, acabou. Viu, Thiago Daí York, pra com um ano trás- só, né? mas aí era um E isso que período você sabático. falou, Sônia, é muito importante, porque eu conversei com alguns juízes da vara da infância para saber primeiro se isso era comum. E ele me falou o seguinte, que essa questão da pessoa desaparecer e recomeçar a vida em outro local,
Isso é uma coisa que pode ser atípico aqui pra gente, pro mercado de celebridades, esse campo. Mas para pessoas que não são conhecidas, ele falou que lá são trocentos casos. Isso é muito comum mesmo. A pessoa, ele falou, olha, a gente tem muitos casos aqui, ou de pais que se matam porque não aguentam a pressão de assumir a família, assumir, ou também desaparecem. Eles mudam, muitas vezes pegam dinheiro, vão para outros países, ou vão até para locais no interior do Brasil, mas que, tirando a esfera das celebridades, isso é muito comum acontecer, Sônia, como você falou. E a gente lembra que a perda da mãe foi um baque muito grande para ele, lembra? Para ele, para o Brasil inteiro, né? E o que chama a atenção, o curioso é o seguinte, existem duas possibilidades, essa dele ter sido como morto, ou então mudou de identidade. Porque como é que a pessoa fica 2 décadas sem votar, sem um auxílio do governo, sem uma conta bancária, sem tirar uma carteira de habilitação? Fizeram todas as diligências. Tudo que está passando pela nossa cabeça, como é que você vive 20 já anos, passou pela cabeça da polícia, né? Já foi quando fala diligência é porque todas as possibilidades. Todas as investigações. Agora, me atentou, aquele Manuel da Costa, é o neto que está no despacho aí, não é? Que é o filho dele? Que está deve ser o inventariante. Ali, ó, Manuel Jesus da Costa, né? Inventariante, o senhor. Esse aí é o neto? Sim, são 2 netos que foram reconhecidos. Tá. Que idade tem? Porque eles também não devem ser adultos ainda, né? Uma, eu posso divulgar o nome porque ela já completou a maioridade agora, que é a Raíssa. Sim. O outro, a gente não pode falar porque ele ainda é menor de idade. Então, por isso que também isso foi muito difícil eu ter acesso a isso. Demorei um pouco, Sônia, porque tinha essa parte da vara da infância e juventude e como envolve o menor de idade, teve muita coisa que a gente não teve acesso por meio do processo que a gente, de forma alguma, vai quebrar sigilo com o processo envolvendo o menor. Então, foi procurar fontes e policiais envolvidos nas diligências para a gente conseguir amarrar essa história e trazer esse caso para cá hoje. Tá, e lembrando, né, porque ela sempre vai ser lembrada como uma estrela da Rede Globo de televisão, mas o final de carreira dela foi vivido no SBT. Né? Quando ela deixou a Globo, foi para o SBT que ela se transferiu. Ela não está aí ao lado da Hebe à toa, não foi uma liberação da Globo para ela ir para o programa da Hebe, não. Ela já era também uma estrela do SBT. O Elias, nosso diretor, trabalhou com ela, dirigiu também a Sandra Breia no SBT. Ela fez linha de shows, não é? Não me lembro se ela fez novela, mas ela fez linha de shows na própria. Mas aí ela já estava ficando absolutamente esquelética, muito debilitada, ela foi perdendo a capacidade de trabalho realmente, foi se afastando e aí ela ficou só cuidando da saúde mesmo até o final. E não foi um final de vida nada fácil para ela, de verdade. Sônia, só para esclarecer que eu tive aqui a informação de uma fonte judicial, que o José Manuel da Costa, que está aí nomeado, né, retiro do José Manuel da Costa, né, o título de inventariante, ele foi um nomeado judicial, porque como o rapaz ainda estava desaparecido e não havia ainda ninguém, a justiça fez o inventariante judicial ali só para ter ali alguém até o caso todo ser solucionado. Então esse José era um representante da justiça ali para que pudesse ali a coisa começar. Para poder representar a família e poder deslanchar o processo. Tá certo. Isso, como se fosse um advogado ali representando, Sônia. Tá certo, então. Então a gente deixa no ar o nome completo dele, que você pode repetir, não é? Filho de Sandra Breia, 19 anos aí desaparecido, todas as diligências foram feitas por parte da polícia, por parte da justiça. Depois do desaparecimento foi dado como morto, mas os netos reconhecidos com direito ao patrimônio da estrela. Resta saber se esse patrimônio existe. Pelo menos uma casa que o filho dela tinha vendido ilegalmente após a morte da Sandra, essa já foi resgatada pela justiça, mas ele nunca mais apareceu. Para fechar o assunto, Sônia, diga. Você falou que ele deu algumas entrevistas na época, né? Qual era o teor das entrevistas? Era assim? isso, era lamentando extremamente a morte da mãe. Saudades. Bastante desorientado mesmo com o futuro, e ele queria sem que ela. a herança dela, parte fosse utilizada
para a criação de uma fundação De uma com o nome fundação, dela. exatamente. Tem isso também. É. Esse era um E ele último desejo queria dela. desenvolver- Em vida, porque é de uma época aí dos anos que eu já não peguei tanto. Em vida, esse filho, eles tinham bom relacionamentos ou na época Tumultuado. tinham notícias, alguma coisa Tumultuado. de conflito entre os dois? Um relacionamento tumultuado, mas de muito amor. Mas assim, bastante tumultuado, porque ela tinha um temperamento muito forte, agravado também pela dependência, agravado pela doença. Então as coisas não foram nada fáceis para ambos. Mas é claro que ele preferia sim, tendo a mãe dele do lado, coisa que infelizmente não aconteceu. Obrigada, Lobianco. Sei que daqui a pouco você volta. Você tem uma outra notícia bomba aí, Eita. mais um caso. Que Temos já, uma já... bomba envolvendo aí 600 mil reais, Sônia. 600 mil reais, então que bomba, 600 mil realmente, reais. uma bomba. Daqui a pouco, Alessandro Lobianco, lá do Carioca, da Tarde é Sua, de volta aqui ao nosso programa.